apresentar para vocês os antecedentes do cenário histórico, político e social da sociedade russa e os fatores, as causas que culminaram na Revolução Russa, né? Então, como vocês já sabem, a Revolução Russa, ela iniciou no ano de 1917 e foi um período de muitos conflitos sociais, políticos, tanto que culminou na derrubada da monarquia russa e ascendeu ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin, né? E quais foram os fatores que deram origem à Revolução Russa? Então, nós temos um panorama político, econômico e social de uma sociedade russa, monarquista, czarista, em total decadência. Nós temos a inclusão, o início do capitalismo estrangeiro entrando na sociedade russa, que até então a sociedade russa era predominantemente rural, e nesse período ela continuava, em 1917, ela continuava de caráter, uma sociedade com aspecto rural, com produção rural, não existia industrialização, mas estava começando a entrar o capital estrangeiro por meio da indústria de produtos, a industrialização, né? E a grande massa de operários vivendo em condições subhumanas. Isso já é quando começa o processo de industrialização nos grandes centros urbanos da Rússia, né? Então, essa grande massa, ela vai é um dos fatores que leva à Revolução Russa, mas ela, nesse período, já estava o processo de industrialização e as condições eram completamente subhumanas, de exploração total, né? E, então, a Revolução Russa, ela compreendeu duas fases bem diferentes. Uma que foi entre fevereiro e março, e que derrubou a monarquia, ela derrubou o czar Nicolau II, e ele foi o último a governar a Rússia. Esse sistema monarquista da Rússia terminou com o czar Nicolau II, e também procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. E o segundo fator, a fase, se deu já no final de 1917, em que o partido bolchevique derruba o governo provisório, que foi apoiado pelos partidos socialistas moderados, e impôs o governo, o socialismo soviético. Mas vamos voltar um pouquinho essa história, né? Então, entre o final do século XIX e começo do XX, o cenário da sociedade russa, como eu disse no começo, estava completamente desestruturado. Em função do desenvolvimento do capitalismo, estava começando os primeiros passos do capitalismo na sociedade russa, e que regia totalmente as relações de produção e trabalho. Outro fator foi, ela era governada, como eu disse, por uma monarquia absoluta e uma aristocracia feudal muito decadente. Estava no fim do sistema feudal, né? O feudalismo estava em completa decadência. Havia muitos privilégios para a burguesia rural, e a burguesia urbana ainda era bem fraca e submetida ao capital estrangeiro, porque ainda estava nos primeiros passos, estava germinando esse processo que vai levar a um começo de industrialização, de exportação, de capital estrangeiro, de inserção do capital estrangeiro, né? E os trabalhadores rurais e urbanos, eles viviam em total condições subhumanas, sem garantias de trabalho, sem nenhuma condição de vida
era uma condição de vida insalubre que os trabalhadores, tanto rurais e urbanos, viviam nesse período, né? No segmento rural, havia uma divisão da burguesia agrária. A burguesia agrária era muito forte nesse período na sociedade russa. Ela dominava a sociedade, o capital, né, as propriedades, junto com a monarquia. Então, existia no segmento rural uma burguesia agrária que chamava de kulaks, né, que quer dizer proprietários de terras, e camponeses. Então, existia uma pequena parte dessa burguesia urbana, que era pequena, e uma massa de camponeses submetidos ao trabalho para essa burguesia agrária. E no segmento urbano, a industrialização era submissa ao capital estrangeiro. Então, esses primeiros passos que começam o processo de industrialização na Rússia, ela é completamente vinculada ao dinheiro, ao capital que vem de fora e entra para começar a desenvolver a industrialização na Rússia. E, como eu disse antes, isso ainda era muito pouco. Poucos centros urbanos das cidades existia esse processo de industrialização, né? E até 1917, até o ano da Revolução Russa, a monarquia era totalmente sustentada pela nobreza rural, que era dona da maioria das terras cultivadas. Então, como eu disse, existia um grupo pequeno da nobreza rural, que são os kulaks, e uma grande maioria de camponeses em condições miseráveis, né? E também, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava inchada, a população era a maior que existia na Europa. Para ter uma ideia, eu até coloquei aqui no slide, em 1904, havia mais de 170 milhões de habitantes. E o país com maior, era o maior país com problema social do continente europeu, vivendo numa extrema pobreza e também submetida a essa nobreza rural, essa monarquia que usurpava completamente a população da Rússia, né? Totalmente a população russa estava em miséria. E aí, com isso, começou os primeiros processos de começar um levante a partir de ideias socialistas que iam adquirindo cada vez mais adeptos, né? Então, os trabalhadores rurais e aqueles que já estavam trabalhando na área urbana, na industrialização, começaram a se organizar e cada vez mais iam se juntando mais adeptos, né? Tanto que, como eu disse, em 1904 existe uma população imensa em total decadência, uma sociedade em total decadência, com 170 milhões de habitantes. A maioria, 90% desses habitantes eram pessoas trabalhadoras, principalmente da área rural, e assim, não tinha nenhuma garantia de sobrevivência, né? Eles sobreviviam, eles não viviam, né? E também, como eu disse, a maioria da população era rural, 80% era rural, 90% não sabia ler e escrever, e todos eram submetidos à lei do senhor feudal e da monarquia. E com os primeiros passos, progressivamente, da industrialização, começa a surgir uma nova categoria de trabalhadores,
que é a operária. Mas esses trabalhadores que vão se transformar na classe operária, eles eram camponeses, né? E eles estavam saindo do campo, migrando para a área urbana, com aspirações de melhores condições de vida. E também, outro problema que contribuiu com a decadência e aniquilação da monarquia foi que o czar Nicolau II ele facilitou a entrada do capital estrangeiro para promover a industrialização. E o sistema capitalista na Rússia ele vai começar com exportação de petróleo e implantação de indústrias. Mas esses investimentos nas indústrias ainda estavam muito passo a passo, em pequenos passos, estavam germinando ainda nas cidades. Mas isso, com o processo de migração muito grande da área rural para os centros urbanos, as pessoas, as famílias estavam à procura de trabalho, de melhores condições de vida, começa a ter uma aproximação, uma migração dessa nova aspiração de trabalho que seria a industrialização. E aí, o que acontece? Novamente, começa tudo de novo. Se as pessoas que trabalhavam no campo estavam submetidas à burguesia rural, agora elas estão nos centros urbanos e elas vão estar submetidas a um capital industrial, ao capital estrangeiro. E elas vão trabalhar muitas horas por dia, uma média de 12 ou mais horas por dia, em locais totalmente insalubres, expostos à doença, sem nenhum tipo de alimentação e salários completamente baixos, miseráveis. E isso acaba se transformando uma situação totalmente dramática e de exploração de mão de obra, e as ideias socialistas começam a encontrar nesse universo, nessa situação dramática, um campo muito fértil para o florescimento dessas ideias, né? E onde que eu estou aqui? Peraí. Aqui. E aí surgem nesse momento fértil, né, e de revolta contra a exploração de trabalho, de mão de obra, assim, em condições miseráveis, e começa a surgir alguns partidos, né, porque nesse momento a monarquia já tinha sido, já estava em processo de decadência e de aniquilação, né? Então, começam a surgir alguns partidos, né? Então, surge o Partido Cadetes, que são os liberais, o Partido Socialista Revolucionário, que era populista e a favor do socialismo agrário, e também era influenciado pela linha anarquista, e o Partido Operário Social Democrata, que era baseado nos ideais marxistas, né? E acabou, mas só que assim, entrou em conflito o Partido Socialista, o Partido Operário Social Democrata, ele entra em discussão, em choque de ideias. E aí ele acaba se dividindo, no ano de 1903, em dois grupos, os bolcheviques, que eram os comunistas, e os mencheviques, que eram sociais-democratas reformistas. Ou seja, o Partido Operário Social Democrata, que tinha ideais marxistas, eles entram em contradição, em conflito, criando essas duas linhas de pensamento e de ideologia, bolcheviques e mencheviques, né? E o que levou a essa quebra, essa divisão dentro do partido que
culminou nessa divisão. Os mencheviques, eles vinham da Segunda Internacional ou Nova Internacional, e peraí, só um minutinho. Eles defendiam que a classe operária ela podia conquistar o poder participando normalmente das atividades políticas. E também acreditava que era preciso esperar o pleno desenvolvimento capitalista da Rússia e o desabrochar de suas contradições para se dar início efetivo à ação revolucionária. Ora, isso era assim meio utópico, né? Você ficar esperando a Rússia desabrochar, começar a discutir as suas contradições para efetivar uma ação, sendo que era emergencial, 90% da população estava vivendo em completa miséria, né? E aí, este grupo, numa votação, ele acaba obtendo menos votos. E mencheviques quer dizer exatamente isso, a minoria. Então, por isso que ficou mencheviques, a minoria que acabou recebendo votos, receberam poucos votos, e os bolcheviques, que quer dizer exatamente a maioria, o contrário, né? Eles eram oriundos da Primeira e Segunda Internacional do Socialismo Revolucionário e de cunho marxista, e era liderado por Lenin, e defendiam que os operários deveriam lutar pela revolução e que eles chegariam ao poder pela luta revolucionária. E com esse grupo começam a ter mais adeptos e acaba ficando os bolcheviques ganhando essa luta para culminar na Revolução Russa, né? Trotsky, na época, ele não se filiou a nenhum partido e nenhum grupo. Ele ainda estava de espectador. Mas em 1917, que foi o ano da Revolução Russa, ele adere ao grupo dos bolcheviques. Bom, então, como eu disse, o czar já estava para ser aniquilado pela população, pelo movimento, pela Revolução Russa, e ele toma atitudes, os grupos estavam se unindo cada vez mais, a população se unindo cada vez mais para a tomada do poder, e o que o czar Nicolau II faz? Ele começa a tomar decisões totalmente desastrosas, e uma delas é ordenar aos militares que disparem suas munições contra a multidão e conter a revolta. Porém, ele não tinha ideia de que parte do exército, sobretudo os soldados a baixa patente, estavam apoiando a revolta, a Revolução Russa, né? E a violência e a confusão nas ruas tornaram-se totalmente incontroláveis, a ponto de mais de 1.500 pessoas serem mortas e mais de 6.000 feridas. E aí, em 15 de março de 1917, o conjunto de forças políticas de oposição, liberais, a burguesia e socialistas, depõe o Nicolau II, o czar, né? Dando início à Revolução. Bom, eu sei que é pouco, mas isso foram alguns antecedentes que culminaram na Revolução Russa, ou seja, o que aconteceu na sociedade russa que levou essas pessoas, a sociedade, a massa, a população, a ir para as ruas e falar: chega de monarquia, chega de burguesia agrária,
a nobreza, o capital estrangeiro, a industrialização, a opressão, a classe operária, camponesa estavam morrendo de fome, total miséria, e eles acabam colocando um ponto final nesse episódio da sociedade russa e tomam o poder. E depois a gente pode conversar a partir do que começa a acontecer a partir do ano da Revolução Russa, da tomada do poder, e de 1917, a gente pode, na próxima aula, começar a discutir alguns fatores que começam a crescer e tomar força e tomar corpo e também poder com o governo socialista na Rússia, que vai virar, se transformar posteriormente numa grande potência. A Rússia acaba se transformando numa grande potência que vai ser a União Soviética. Mas isso é uma próxima aula que a gente pode estar discutindo.